Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. O primeiro convidado, ele disse: olha, eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Em outras palavras, eu peço desculpas, mas eu não vou poder ir à grande ceia. O segundo convidado, em outras palavras, disse: olha, eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso ir experimentá-la. Diga ao Senhor que eu peço desculpas, mas eu não vou poder estar indo a este banquete. E o terceiro, o outro disse: casei, portanto eu não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Meus irmãos, hoje, nos dias de hoje, continua acontecendo a mesma coisa. A mesa está preparada, o Senhor tem lançado convites, o Senhor tem convidado as pessoas, o Senhor tem convidado o povo, tem lançado o convite e Ele diz que a mesa está preparada, mas as pessoas acabam recusando uma boa comida, uma boa palavra, um bom divertimento dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, na presença do Senhor, e continuam dando desculpas, mas são desculpas que não se encaixam. É por isso que diz aqui que o dono da casa, ele ficou indignado, porque as desculpas, elas eram sem noção, eram desculpas que não tinham cabimento. E hoje, infelizmente, não está diferente. Pessoas aqui que receberam o convite, porque naquela época era lançado primeiro o convite, então as pessoas eram convidadas, tinha o dia marcado do banquete, e naquele dia, quando estava já tudo preparado, tudo pronto, era anunciado que já estava pronto. Mas aqui nós vemos que começaram com desculpas esfarrapadas, porque o primeiro disse que havia comprado um campo e precisava ir ver o campo. Então, esta pessoa havia comprado o campo sem ver? Não, ninguém compra nada sem ver. Primeiro as pessoas veem para depois comprar. Então, aqui nós já vemos que a primeira desculpa era uma desculpa totalmente esfarrapada. Não tinha condições do dono do banquete se conformar com uma desculpa dessa. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Ninguém compra uma junta de boi sem experimentar antes. Ninguém compra uma junta de boi sem antes fazer um teste. E este homem havia comprado 5 e veio com a desculpa de que ia experimentar porque já havia comprado. Se ele havia comprado, ele já havia experimentado. Então, são desculpas que manquitolam, são desculpas mentirosas, são desculpas falsas, são meios que eles arrumam para não estar no banquete, para não participar de um banquete. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Que desculpa mais estranha! Aí sim que ele poderia ir casado com a sua esposa, aí sim que ele poderia participar muito mais deste banquete. Então são desculpas que as pessoas encontravam aqui nesta parábola e que traduz para os dias de hoje. Nós convidamos
nós lançamos o convite, as pessoas aceitam o convite, as pessoas dizem, não, hoje eu vou estar lá, ou tal dia, no dia em que está pronto o banquete, tal dia vai ter um banquete ali na congregação, vai ali porque o Senhor vai estar lá, o Senhor vai trazer um banquete, nós temos um banquete preparado e as pessoas aceitam o convite. Mas depois, se você encontrá-las e falar, por que é que você não foi tal dia lá? Rapaz, eu precisei isso, me aconteceu aquilo, me deu um imprevisto. Então, são desculpas esfarrapadas que continuam sendo lançadas, que continuam acontecendo, que as pessoas continuam dando desculpa. Então o pai de família, indignado, disse ao servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E este homem saiu e começou a pegar essas pessoas e trazer para aquele banquete. E disse o servo, Senhor, feito isto como mandaste. Ele disse, Senhor, eu já fui, peguei todos os cegos, os aleijados, os mancos, todos eles e trouxe para a tua ceia, para o seu banquete, mas ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo. Aí ele já partiu para um plano C, porque o plano A era aqueles convidados especiais que apareceram com desculpas esfarrapadas. E aí ele partiu para um plano B, trouxe os aleijados, os cegos, os mancos para o seu banquete. E aí o servo disse, já trouxe todos, mas ainda há lugar no seu banquete. E aí o Senhor disse, sai pelos caminhos, pelos atalhos e forças-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provarão da minha ceia. Aqui está o grande perigo de nós recusarmos o convite do Senhor, ou de nós aceitarmos o convite do Senhor, como muitos aceitam, mas depois, na hora em que a mesa está preparada, na hora em que a mesa está pronta, na hora em que o banquete está pronto para ser servido, as pessoas encontram desculpas esfarrapadas, desculpas que não cabem. Então nós precisamos ter esta consciência de que a obra do Senhor, o tempo do Senhor, não pode haver desculpas. Nós não podemos dar desculpas para não fazermos as coisas para o Senhor, para não trabalharmos na obra do Senhor, para estarmos na casa do Senhor. Nós precisamos fazer, sim. Nós precisamos comprar juntas de boi, sim. Nós precisamos comprar nossos campos como aqueles homens, sim. Nós precisamos nos casar, sim. Mas que nós possamos nunca colocar isto como desculpa para não estarmos adorando ao Senhor, para não estarmos buscando ao Senhor, porque nós temos sim condições de fazer aquilo que nós precisamos fazer, mas nós temos sim condições de separar um tempo para participarmos do banquete do Senhor. E aí o Senhor disse que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Quando nós encontramos desculpas, quando nós colocamos algo como desculpa para não estarmos na presença do Senhor, para estarmos na casa do Senhor, para adorarmos o Senhor nos exclui da sua mesa. O Senhor nos exclui, ele diz, nenhum daqueles varões que foram convidados provará. Então, fica a mensagem deste dia, que nós possamos não encontrar desculpas, que nós possamos não dizer, eu não vou porque eu não posso, eu não vou porque não dá, eu não vou porque eu tenho que fazer isso,
porque eu tenho que fazer aquilo. Não, nós temos que fazer sim, nós temos os nossos compromissos sim, mas Deus nos deu 24 horas por dia e 24 horas nós precisamos, nós podemos, nós temos condições de separar um tempo para o Senhor, porque nós precisamos tomar cuidado para que o Senhor, depois de lançar o convite, não possa não nos excluir, possa não dizer como ele disse, porque nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que nós possamos estar cuidando das nossas vidas, mas que nós possamos estar cuidando da nossa vida espiritual, que nós possamos não comprar desculpas, não inventar desculpas, mas que nós possamos adorar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas, todas as demais coisas, Ele nos acrescentará. Que nós possamos estar nesta palavra, que nós possamos estar nesta fé, que nós possamos estar nesta confiança. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.